ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ScienceCast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. O meu convidado de hoje é o João Borges. Obrigado por estar connosco. Tem um doutoramento em Química e é investigador no CISEC, que é o Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro. É um laboratório associado. Começamos já por aí. Um laboratório associado quer dizer que tem várias unidades de investigação, não é? Correto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, me foi endereçado, muito prazer estar aqui e pela iniciativa que tem levado a cabo. Exatamente, portanto, o CISECO integra vários departamentos, digamos assim, na Universidade de Aveiro. No seu todo integra aproximadamente 450 investigadores e, portanto, não só o staff, mas também equipe pessoal de doutorado e também, portanto, estudantes que estão a desenvolver atividade em Aveiro, sim. O João Borges é químico, ao fim e ao cabo. Esses 450 são todos químicos? Não, lá está. Estamos associados a diferentes departamentos. E essa é que é a vantagem dos laboratórios associados, não é? Interdisciplinaridade é um fator, digamos, muito importante em investigação e, portanto, o CISECO, de facto, tem levado a investigação de ponta precisamente por causa dessa interdisciplinaridade que existe na Universidade de Aveiro. O seu foco, segundo me apercebi, é o design molecular. O que é isto? Estão a criar moléculas diferentes? Exato. Portanto, nós procuramos, neste caso, tentar recriar os sistemas vivos. E, portanto, nesse intuito, a química é fundamental porque nos permite modificar moléculas para tentar responder ao que nós vemos nos sistemas vivos. Portanto, é uma espécie de mimetizar o que acontece na natureza. Sim. E, nesse sentido, nós tentamos procurar recriar esses sistemas para procurar, neste sentido, utilizá-las para a regeneração de tecidos, por exemplo. A regeneração de tecidos é um dos focos, é? Correto. E vocês combinam diversas substâncias, diversos elementos? Como é que é o que é isso de misturar? É num tubo de ensaio? Como é que funciona essa preparação? Geralmente não é num tubo de ensaio, mas digamos que naquilo que eu estou a fazer especificamente, e aí a equipa, é no desenvolvimento de biomateriais que são supramoleculares. Sim. O que é que isto quer dizer? São materiais que se desenvolvem com recurso a ligações não covalentes, portanto, são ligações são fracas a nível quando falamos individualmente de uma interação específica, mas são interações que quando estão em conjunto e quando temos vários materiais que estão em conjunto, portanto, nós conseguimos desenvolver um sistema mais complexo que pode ter funcionalidades que requeriam, como disse, esses sistemas vivos e mais propriamente, então, a natureza no seu todo, não é? E qual é o objetivo, ou melhor, qual é a utilidade disso, prática para a sociedade? Correto. Portanto, nós temos, por exemplo, os nossos tecidos, obviamente temos muitas vezes danos, correto? E existem tecidos que é mais fácil do que outros de regenerar. Em alguns casos, por exemplo, não é possível os tecidos por si mesmo terem essa capacidade de se autorregenerarem. Portanto, nós temos que introduzir essas, digamos que pistas, estes materiais que possam então ajudar a regenerar então estes tecidos em causa, não é? E neste caso, como eu estava a falar da química da ligação não covalente, permite-nos, o nosso interesse é regenerar a matriz extracelular. Ou seja, o que é a matriz extracelular? A matriz extracelular é, digamos que, a casa das células. Sim. É o que permite às células, portanto, aderirem, proliferarem, desenvolverem-se e posteriormente criarem os seus próprios tecidos. Correto? Portanto, estamos na fase, digamos assim, de uma ciência básica. Fundamental, sim. Não é? Sim, uma parte fundamental que posteriormente, objetivamente, queremos aplicar. Sei lá, vão reconstruir, sei lá, órgãos do corpo humano, por exemplo. Isso também, obviamente, já está a ser feito. No nosso objetivo em específico, naquilo que eu tenho vindo a trabalhar, é mais, portanto, da medula espinhal. Porquê? Porque é um dos danos que é induzido no corpo humano em que, como eu referi previamente, não existe a capacidade de se autorregenerar. Portanto, nós precisamos de utilizar esses materiais como auxílio para que as células possam, desenvolverem-se e criar os seus próprios tecidos e, neste caso, por exemplo, promover a regeneração do tecido neuronal. Portanto, será em consequência de um acidente, por exemplo, há uma lesão, exatamente. Não é? Sim, em muitos casos acontece, por exemplo, as pessoas ficam paraplégicas, correto? Sim. E, portanto, isso acontece precisamente porque o organismo não tem capacidade de se autorregenerar. E, portanto, já existem alguns materiais, inclusivamente, a nível de investigação, que estão a ser desenvolvidos nesse sentido e que mostraram resultados já bastante promissores a nível de animais, a nível de ratinhos, e, portanto, agora estará-se numa fase em que posteriormente podem ser testados, obviamente passando a fase regulatória à parte humana. E isso é importante para nós referirmos aqui, que isto não se está aqui a prometer a cura para nada, portanto, isto é um processo muito lento normalmente, certo. Não é? E lento, por um lado, na vossa fase de investigação e depois há outras fases também, não é?
Sim, a parte da segurança é muito importante, a parte regulatória. Já estou a falar da parte, vamos supor que a nível de material está tudo desenvolvido, nós conseguimos obviamente também a nível de material, parece que é algo relativamente fácil, mas não é, não é? Portanto, Pois. agora estamos na parte da ciência também personalizada, a tentar desenvolver materiais que sejam adaptados ao próprio indivíduo e portanto que consigam responder da melhor forma em cada indivíduo. E nesse aspecto é uma escala temporal que não é assim tão curta como estamos aqui a fazê-lo. Correto? Exatamente, e eu acho que é importante porque às vezes as pessoas podem não ter essa noção e pensam, já estão a resolver aquilo e depois alimentam expectativas de que se calhar vão ter a cura para a sua situação e não é assim, não é? Sim, se pode demorar, até podemos lá chegar, obviamente, é esse o intuito, mas é uma fase que demora bastante tempo e que tem que ser testada primeiro a nível laboratorial, portanto exige uma série de passos e nomeadamente esta questão dos biomateriais supramoleculares, portanto são materiais muito diferentes do que estamos a falar, por exemplo, de plásticos, materiais de sol. Sim. São materiais que são muito dinâmicos e, portanto, tal como acontece no organismo vivo, são materiais que estão concorrentemente, digamos que, a responderem a diferentes estímulos, Sim. tal como nós temos no nosso organismo. Isso implica que é preciso perceber o que é que acontece, por exemplo, quando um material responde a um estímulo A ou B. Será que se vai degradar em outros tipos de compostos? O que é que acontece com estes compostos? Será que eles vão ser nefastos para a saúde? Isso é preciso perceber, obviamente, antes de passar para uma parte, obviamente, mais a nível de estudos clínicos e obviamente, a parte regulatória. Não é? Estamos a falar também daquela área de ciência que é a engenharia de tecidos, não é? Correto, sim, sim. Portanto, lá está aquela vantagem de ser um laboratório associado, de ter diversas componentes, diversas abordagens da questão, não é? Engenharia de tecidos, medicina regenerativa, química dos materiais, tudo isso todas essas áreas contribuem para o fim em vista, é? Correto, portanto, cada vez mais, e como disse inicialmente, eu tenho a formação em Química, mas hoje em dia trabalho muito em interface. Sim. Química, ciência, engenharias de materiais, biomateriais, biologia, e portanto é preciso de facto, não só a nível do grupo de investigação em que me encontro a trabalhar, mas no seu todo, como referiu o CISECO, tem um conjunto de investigadores que nos permitem muitas vezes adicionar algo para uma solução que nós estamos à procura. E, portanto, essa interdisciplinaridade vai ajudar-nos então a procurar melhores soluções para o problema em que nós queremos endereçar. Mas seria impossível um só departamento de Química tratar disso? Ou, não é? Sim, sim, completamente. O João Borges já vamos falar da sua atividade também até internacional e tudo isso, mas começava pelo facto de ter sido eleito na Young Academy of Europe, a Academia Jovem da Europa. O que é esta academia e quais são as vantagens de fazer parte? Sim, portanto, eu estou muito associado também, digamos que, a estas academias, redes de jovens investigadores, que, portanto, eles permitem-nos também, no caso desta Young Academy of Europe, o que é que eles nos permite? Primeiro, são investigadores em início e meios de carreira, portanto, para serem selecionados, têm que demonstrar não só excelência académica, mas também compromisso para com a sociedade. Sim. E o que é que estamos a falar nesse compromisso? Portanto, atividades de comunicação para com o público em geral, mas o que nós fazemos mais na Young Academy of Europe, para além da interdisciplinaridade, que é fundamental, portanto, estamos a falar de investigadores de toda a Europa, que se reúnem nas mais diversas áreas e trabalhamos em projetos colaborativos, e um dos objetivos, por exemplo, é políticas científicas. Portanto, Sim. tentar chegar junto dos decisores políticos qual é a importância da ciência e porque é que devemos apoiar a ciência e qual é os benefícios, por exemplo, para endereçar os mais desafios globais que temos, como perda da biodiversidade, a questão da saúde, vimos isso na questão da pandemia de Covid-19, por exemplo, e portanto nós procuramos muito entre projetos colaborativos, entre investigadores. Eu colaboro, por exemplo, com outros investigadores das áreas de ciências sociais, por exemplo, e que à partida não é fácil, não é? Nós acharmos que existe ali algo que se possa colaborar, mas portanto esta partilha de conhecimentos de diferentes áreas é de facto fundamental para conseguirmos avançar e neste caso também até para dar visibilidade também a outras áreas de investigação e qual a sua importância para aquilo que nós queremos desenvolver. Claro. E qual é a receptividade dos tais decisores políticos às vossas abordagens, digamos? Eu acho que hoje em dia isso já está um bocadinho... digamos que é mais fácil hoje em dia nós conseguirmos ter uma voz, Sim. até porque estas academias, digamos que estão representadas em entidades muito relevantes a nível mundial. Estamos a falar, por exemplo, da Unesco, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, das Nações Unidas. E aqui também já estou a entrar numa academia internacional que eu também faço parte. Pois, eu tenho aqui referência da Global Young Exatamente. Academy, não é? E da Young Academy of Portugal. Sim, o Seminário de Jovens Cientistas, que é localizado aqui, está associado à Academia de Ciências de Academia Lisboa. de Ciências, não é? Sim. Portanto, e neste caso da Global Young Academy, por exemplo,
digamos, estava a falar uma entidade global. Se a europeia já é uma escala relativamente abrangente, quando falamos na global, estamos a falar de pessoas por exemplo, de África, e portanto nós conseguimos, através de quais são os problemas que esses colegas enfrentam e a sociedade enfrenta nesses países, de que forma é que nós podemos ajudar. E vice-versa, como é que nós podemos aprender também com esses países e tentar melhorar seja a nível de processos da nossa área de investigação, porque isso também acontece, mas também áreas que, como referi, que não se propriamente parece que existe alguma ligação, mas que nós depois conseguimos através da conversa. E portanto o networking aqui é muito relevante neste tipo de academias, a interação, sem estar inicialmente provavelmente à procura de algo às vezes em específico, e nós chegamos a descobertas até e formas de influenciar a maneira como, por exemplo, outros países se desenvolvem a investigação. Sim. A abordagem de questões, portanto, o processo de desenvolvimento de investigação, já existe partilha, portanto, essas plataformas, digamos assim, servem para essa partilha, para não cometer erros, entre aspas, para não ir por caminhos que não funcionam. Isto tem a ver com um pouco com aquele conceito da ciência aberta, não é? Curioso, e agradeço também focarmos também esse ponto, porque isso é precisamente um dos pontos que estas academias também visam. Portanto, é tornar a ciência mais inclusiva e, portanto, equitativa, portanto, assegurar as mesmas oportunidades independentemente do país em que nós estamos a trabalhar. E referi há bocadinho países que provavelmente não têm os mesmos acessos de informação que nós temos. Sim. E portanto isso é muito relevante, nós conseguirmos ter também o nosso peso e portanto passarmos esta informação, estarmos representados nestas entidades que nos permitam realmente dizer quais são os problemas que enfrentamos a nível global, que se calhar hoje esses, por exemplo, a ciência aberta pode ou não ser o meu maior problema, mas se calhar de outros colegas é. E portanto se eu puder ajudar e eles vão me ajudar também de alguma forma, estamos também a crescer em conjunto e a contribuir para a ciência, como disse, ser mais equitativa, diversa e inclusiva. E isto pode ajudar também na própria gestão dos recursos, em termos latos, portanto, não estar a gastar dinheiro em algo que já foi investigado noutro local. Correto. E também tornar a ciência aberta à sociedade. Isso também é muito relevante, portanto, também conseguirmos comunicar, não só obviamente com um meio académico propriamente dito, mas obviamente a ciência aberta requer chegar ao público em geral, não é? E portanto isso é realmente muito importante para conseguirmos endereçar e lá está, a ciência é um processo colaborativo. Nós podemos pegar no que já está reportado por um colega ou por algum investigador e darmos continuidade ou aprendermos com que aquilo foi feito, e a ciência aberta é muito relevante para permitir que iguais oportunidades a nível mundial para que todos os cientistas tenham acesso à informação. Esta realidade veio modificar, penso eu, mas gostava de saber a sua opinião, em relação ao que se passava aqui há, 100 ou 150 anos, em que havia um investigador que descobria qualquer coisa e depois era um sábio, digamos assim. Hoje em dia esse saber está distribuído, não é? Como é que funcionam as equipas de investigação? Sim, geralmente quando falamos a nível de prémios, geralmente há sempre alguém que tem que assumir. Claro. Geralmente os prémios, apesar de ser um processo colaborativo que tem equipas, digamos, por trás, é alguém que vai representar, não é uma equipa, e que é o responsável, digamos, por uma investigação. Mas obviamente isso provavelmente sempre existiu, mas cada vez está mais saliente a importância das equipas. E como falámos no início, a questão da interdisciplinaridade, não é? Isso é muito relevante. Temos investigadores de diferentes perfis e, digamos que abraçar a ciência no seu todo. E obviamente, muitas vezes até nós agora temos também a questão de projetos que podem ser em parceria, não é? Em que nós desenvolvemos em parceria e nesses casos, mesmo que tenhamos na mesma alguém que é o investigador responsável, está sempre obviamente uma equipa por trás que dá origem a essa investigação e permite os avanços que conhecemos, não é? Claro. E essas equipas, se aqui voltamos há 100 anos, por exemplo, havia 100 pessoas a investigar um determinado tema em todo o mundo, hoje em dia se calhar há 100 mil, não é? Sim, sim. Depois, obviamente, depende da área, mas sim, com certeza isto é transversal a todas as áreas e, portanto, a nível de investigação tem havido imensos avanços, e eu aqui estou a falar mais na área da saúde, mas obviamente isto é transversal a outras áreas de investigação e, portanto, cada vez mais se vê esse processo colaborativo e esses avanços de equipas cada vez mais a crescerem. E algo que é muito relevante é nós sairmos também na nossa bolha do nosso país e a questão colaborativa. Por exemplo, nós podemos ter pessoas na nossa equipa que são especialistas numa determinada área, mas isso, obviamente, não nos impede de todo que nós possamos e que devamos colaborar com outros investigadores que provavelmente são muito bons na área em que trabalham, muito específicos, e se calhar nos vão auxiliar em alguma parte da nossa investigação e vice-versa, não é? Para que possamos avançar. Essa mobilidade, digamos assim, do conhecimento também é mobilidade das próprias pessoas. Vocês têm, com certeza, no vosso grupo gente de outros países.
Sim, correto. Portanto, isto hoje em dia é transversal. Temos investigadores que vêm de diversos países de todo o mundo trabalhar no grupo e vice-versa. Portanto, investigadores do nosso grupo que, por exemplo, durante as suas bolsas de doutoramento, por exemplo, vão um período fora para trabalhar durante 6 meses, 1 ano, num laboratório que, obviamente, vai auxiliar no plano que foi proposto e que são especialistas naquela área que nos vão auxiliar em determinadas tarefas para levar então esse plano a um bom porto. E, portanto, isso também significa, por outro lado, que o nível da ciência que se faz em Portugal já é equiparável ao que se faz lá fora, não é? Sim, correto. Isso hoje em dia vê-se. Obviamente, a questão do financiamento é algo que ainda estamos um bocadinho atrás com muitos países, Sim, não é? sim. Se compararmos com países a nível de financiamento, França, Alemanha, mas eu acho que com o financiamento que nós temos, acho que conseguimos fazer investigação de ponta e isso é muito relevante. Portanto, isso mostra também a nossa resiliência, a nossa também adaptação a diferentes ambientes. E isso também se nota quando os investigadores portugueses vão para fora do país. Sim. Isso é muito ressalvado por essas equipas de investigação, a nossa capacidade de adaptar, a nossa capacidade de resiliência, como mencionei, e a capacidade também de contribuir, obviamente, para avançar o conhecimento científico. E a obtenção de financiamento, portanto, é facilitada, digamos assim, por essas redes, pelo facto de haver o vosso grupo e um grupo em França, ou em Itália, ou nos Estados Unidos, ou coisa parecida, essa multiproveniência de investigadores facilita o recurso a financiamento? Por exemplo, quando estamos a falar de projetos europeus, obviamente são projetos que na sua grande maioria são em consórcio. Sim. E portanto, nesse caso, é muito importante termos diversidade, não só a nível, obviamente, das áreas de trabalho, mas de que forma, principalmente, é que aqueles investigadores vão contribuir para endereçar aquele plano de trabalhos que é proposto. Sim. Aquela ideia, porque é que aquela equipa, por exemplo, de Portugal, porque é que aquela equipa de Espanha, de França, e portanto, essa diversidade é muito bem vista e, portanto, é algo que ajuda, obviamente, na captação também de financiamento. Sim. E é algo que é mesmo importante. A questão colaborativa, para conseguirmos avançar em determinadas áreas, é algo que é fundamental. Portanto, se estivermos a falar a nível europeu, é uma dimensão maior, mas a nível interno também há vantagens nesses consórcios de diferentes unidades em Portugal, ou ainda há muita invejazinha não, aqui eles estão a fazer, nós... Eu creio que, quer dizer, isso já se vê, acho que já se vê menos do que se via no passado. Sim. Acho que já não existe muito aquela ideia que isto é meu e só meu, Sim, e portanto sim. quero ser o dom, digamos, com aquele que conhece esta área em Portugal. Isso já não acontece tanto. Mas obviamente a nível dos projetos nacionais, diria que a grande maioria deles são restritos, digamos, que a determinados grupos de investigação, Sim. o que não impede que em muitos casos, e bem, aconteçam essas colaborações, inclusivamente não só dentro de uma própria universidade, entre diferentes laboratórios ou unidades de investigação, por exemplo, mas também com outras universidades no país. Estes laboratórios associados vêm um bocadinho Exato. nessa filosofia, à nossa escala, mas nessa filosofia, não é? Correto, os laboratórios colaborativos também vieram também nesse intuito também de fomentar essa colaboração entre diferentes unidades, os laboratórios associados propriamente ditos e portanto, a permitir esse avanço também a nível de conhecimento científico. Sei que está envolvido o vosso grupo também em projetos vários e variados e muitos, mas vamos escolher aqui um ou dois, o SupraLife, por exemplo. O que é esse projeto? Sim, o SupraLife, portanto, eu falei no início que a ideia que nós temos tentado desenvolver numa das áreas que eu estou a liderar em Aveiro é os biomateriais supramoleculares. E, portanto, são biomateriais. O que é isso supramolecular? São ligações muito fracas, individualmente, mas que quando estão em conjunto, portanto, temos várias interações a contribuir para fortalecer uma determinada ligação. Qual é a vantagem, por exemplo, quando nós nos cortamos e temos uma ferida, ao fim de algum tempo acontece o processo de cicatrização. Sim. Estes materiais podem recriar isto. E, portanto, podemos desenvolver materiais que têm a capacidade de se autorrepararem após dano. Sim. Ou, por exemplo, materiais que possam ser injetados em estado líquido, por exemplo, no organismo, e quando atinge a temperatura do corpo humano no interior, por exemplo, os 37 graus, o material transforma-se num sólido, num hidrogel, em que permite então regenerar o tecido em causa. Sim. Como é que apareceu este projeto SupraLife? Portanto, nós procurávamos desenvolver uma investigação a nível da química, desta química supramolecular, e esse projeto permitiu-nos colaborar com 2 investigadores ou 2 universidades, neste caso de topo, a nível da química supramolecular, neste caso da Universidade Tecnológica de Eindhoven e também da Universidade de Bordeaux. E portanto o que aconteceu nesse projeto que foi desenvolvido nos últimos 3 anos foi precisamente
aumentar as nossas capacidades a nível de fortalecer a nossa química supramolecular e, portanto, procurar estar mais próximos dos sistemas vivos e tentar criar então esses sistemas vivos. Portanto, referiu aí, será uma pessoa faz um corte, um dedo ou qualquer coisa, uma ferida, e aquilo vai regenerar. Mas há órgãos internos que não têm essa capacidade ainda. Isto vem ao encontro de, sei lá, um fígado, por exemplo, ou um outro órgão qualquer que possa ser também regenerado com recurso a esta técnica? Correto, portanto, isto eu não chamaria uma técnica, porque portanto, estamos a falar da área dos materiais, não é? E depois existem nano e microtecnologias que nos ajudam a processar esses materiais que nós estamos a combinar numa determinada forma, num determinado tamanho, que permita regenerar tecidos em causa. Por exemplo, se eu tenho uma ferida superficial, provavelmente algo que seja semelhante a um penso é o mais adequado. Uma membrana, por exemplo. Sim. Se eu quero injetar algo no corpo humano, uma membrana será difícil de injetar. Claro. Portanto, nesse caso aí teremos que, obviamente, por procedimentos minimamente invasivos, isso é muito relevante, nós conseguimos injetar uma solução que contém diversos componentes, chamamos ingredientes, para ser mais fácil, diferentes ingredientes, que ao serem combinados permitem então desenvolver essa estrutura mais complexa, que pode ser injetada, por exemplo, como um líquido, facilmente passar através de uma seringa, um catéter, e portanto após ser introduzida no local em questão, vai exercer a sua função, transforma-se num hidrogel, portanto um material sólido, altamente estável, que permite então regenerar aquele tecido. Qual é a outra vantagem destes materiais? É que nós não precisamos fazer uma segunda cirurgia para o retirar. Porque eles, em muitos casos, são biodegradáveis e, portanto, isso significa que esses materiais vão se degradar ao longo do tempo e, obviamente, nós conseguimos estudar e prever qual é o tempo que vai demorar a degradar-se para que esteja aquele tempo que é suficiente para permitir... Cumpra a sua missão função. E pronto. E sai sem deixar rastro. Portanto, mesmo que se degrade em algo, esses materiais sem secundários. Não é? Certo. O SupraSorte é semelhante também? É outro projeto? Sim, são projetos diferentes. Portanto, o SupraSorte, não só a nível de financiamento, porque o SupraSorte foi um financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi um projeto que iniciou em 2017. O SupraLife, que estávamos a falar agora, é mais uma rede colaborativa para nos permitir capacitar a nível de uma determinada área e, digamos que, por colaboração com esses parceiros que mencionei, chegar mais longe a nível de recriar os sistemas vivos que nós pretendemos. Sim. O SupraSorte era mais em específico, no caso, para desenvolver uma plataforma que nos permitiria, com o material A, B e C, eu quero que o material, ou que a célula A adira ao material A, que a célula B adira ao material B. E essa foi a ideia do projeto. Portanto, nós conseguirmos, com determinados materiais que são específicos para determinadas células, conseguir que cada uma das células adira ao seu local sem qualquer influência humana. Portanto, o material tem as suas vias de sinalização para permitir que cada uma das células, digamos que adira ao seu local em específico e, portanto, desempenhe o processo regenerativo que nós tencionamos. O João Borges, já falámos aqui de uma série de participações que tem em sociedades científicas nacionais e internacionais, participa muito em conferências, presumo que muitos artigos escritos também. Isso permite-lhe concluir aquilo que dizia há pouco, que é a nossa ciência, a ciência nossa, enfim, em Portugal, está ao nível do melhor que se faz? Sim, não tenho dúvidas, não é? Não tenho dúvidas. E esta área é uma área de ponta ainda? Há muita coisa para investigar? Uma área de fronteira? Sim, por exemplo, esta questão de tentar, que eu falei especificamente, tentar recriar o lar das células, a matriz extracelular. Existem inúmeros investigadores em todo o mundo a procurar o melhor e, portanto, cada um vai acrescentando algo e, portanto, nós vamos também aprendendo uma vez mais esta questão colaborativa e esta, frequência de participação em conferências permite-nos também isto, portanto, aprender com o que outros investigadores estão a fazer, dar a conhecer a nossa investigação e, muitas vezes, o que acontece também é que acabamos por colaborar com colegas que provavelmente nem os conhecíamos. Sim. E que da interação que se cria nestes ambientes das conferências, lá está, o processo de networking é de facto importante para permitir então avançar a investigação e darmos a conhecer o que cá fazemos também, não é? Uma área de fronteira, ao fim e ao cabo, que é uma área de fronteira de conhecimento, tem muito de inovação, de coisas que não eram conhecidas antes. Há alguma resistência de quem fazia a ciência de outra maneira, digamos assim, e reage mal a estas, entre aspas, modernices? Acho que já existe muito menos essa resistência. Sim. Obviamente vai existir sempre, não é? Porque obviamente cada investigador, cada cientista tem a sua maneira de pensar, mas eu acho que cada vez mais, e portanto os investigadores mais jovens, aqueles que estão a formar, obviamente cada um vai ter que trazer
o seu cunho, vai ter que Sim. trazer o seu cunho pessoal para a investigação, e isso é de facto relevante para conseguirmos avançar a ciência. Uma vez mais, trazer outros pontos de vista para dar a conhecer também a ciência e outras maneiras de endereçar um problema. Nós não podemos, se calhar, erros que foram feitos no passado, mas aprenderam-se com esses erros. Claro. Hoje vai-se continuar a fazer alguns erros diferentes, mas no futuro a ideia é aprendermos com os erros e procurarmos novas maneiras de procurar, digamos que, descobrir algo ou enfrentar um problema. Como se diz até noutras áreas da sociedade, erra uma vez, erra outra vez, mas nunca cometas o mesmo erro, não é? Exatamente, sim, sim. Está a falar dos novos que aparecem, dos novos investigadores. Isto leva-nos a falar agora de uma outra atividade que também o João Borges tem, que é a capacitação e empoderamento de jovens cientistas a ajudar no desenvolvimento das carreiras, não é? Que atividades são essas? Portanto, correto. Isto foi algo, que eu iniciei, eu sempre me preocupei muito com a questão do desenvolvimento profissional de mim próprio. E, portanto, eu posso mesmo dizer que há 10 anos eu era um cientista muito tímido. Hoje em dia já não sou tanto. E, portanto, isso ajudou muito da minha maneira de perceber de que forma é que nós poderemos melhor comunicarmos, porque a capacitação, a nível científico, obviamente, a capacidade de comunicação é extremamente relevante, não é? Sim. Nós temos que conseguir passar para o público e estar à vontade com o público quando estamos a comunicar, que é completamente diferente de uma conferência. Sim, sim. Conferência é um São público registros especializado, podemos falar, inclusive termos muito específicos, e quando falamos com o público, obviamente, temos que adaptar esse discurso. Como é aqui nesta conversa Correto, que estamos a ter, não é? E portanto, aí algo que sempre preocupei foi essa questão da capacitação, e portanto, o que é que isso significa? É nós facultarmos ferramentas a jovens cientistas, independentemente da área de formação, Sim. para que consigam comunicar melhor, consigam, por exemplo, a nível de desenvolvimento de carreira, que ferramentas é que nós podemos facultar-lhes para eles conseguirem desenvolver, para tirarem o melhor de si. E aí também já entramos um bocadinho na parte de mentoria, correto? A questão de mentoria, que também é nosso papel, à medida que vamos também crescendo a nível de investigação e nos vamos desenvolvendo. E portanto, há bocadinho falámos nesse projeto SupraLife. Algo que nós fizemos nos últimos 3 anos na Universidade de Aveiro foi organizar determinados dias com atividades apenas vocacionadas para o que nós chamamos soft skills, Sim. que são essas atividades de capacitação. E, portanto, algumas dessas, digamos, workshops, webinars, em que vieram pessoas profissionais de toda a Europa, vieram falar sobre como comunicar melhor ciência, como comunicar para o público, como desenvolver a carreira, como escrever um artigo, por exemplo, como gerir um projeto de investigação, como gerir o meu próprio tempo. E, portanto, são tudo, digamos que, mais-valias que todos os investigadores devem ter em mente e não apenas preocupar-se em escrever os meus artigos, Sim. escrever as minhas patentes e a minha investigação está feita, não é? Isto já há muitos anos que deixou de o ser, não é? E portanto nós temos de estar cada vez mais preparados para conseguirmos comunicar e para nos aperfeiçoarmos também na maneira como comunicarmos e fazermos chegar a investigação ao público geral. Isso é, de certa maneira, uma mudança cultural também, não é? No entanto, um investigador, um cientista, para evoluir na sua carreira, o foco principal é mesmo produzir artigos científicos, não é? Mas digamos que uma coisa não impede a outra. Pois é só questão de tempo, não é? De disponibilidade Isso de tempo. implica que tem que haver muita. Temos de ser Por muito isso é que eu digo que é uma disciplinados. questão cultural, não é? Sim, temos de ser muito disciplinados, mas também a nível da ciência, e este ponto que agora acabou de tocar, a questão de. Mais até no passado, era muita questão da produção de artigos científicos, obviamente continua a ser o grande foco, mas nós temos também que olhar, digamos, esta questão do desenvolvimento individual, nós próprios, correto? E portanto, hoje em dia até, por exemplo, por via dessas academias que mencionou previamente, existem coligações, por exemplo, internacionais, que é para alterarem a maneira como se avalia a ciência e o desempenho científico. Porque as métricas standard são métricas quantitativas e que hoje em dia não representam o que muitos investigadores fazem a nível global, a nível da sua investigação. E portanto há essa ideia também de conseguir mostrar, e têm sido feitos avanços importantes, qual é a importância, por exemplo, de alguém que faz comunicação de ciência, uma atividade que se calhar até pode não ser quantitativa como é um artigo científico, ou 2 ou 3, mas que contribui não só para a tarefa de um cientista, e um cientista tem que de facto mostrar essa disciplinaridade e portanto mostrar que consegue fazer diferentes maneiras de chegar ao público e não apenas através de um artigo que é maioritariamente focado na via académica, para os seus pares, para os seus pares, correto. E este aspecto é valorizado, é tido em consideração, por exemplo, na questão da agregação de financiamento? Hoje em dia é muito mais. Isso claramente se nota, inclusivamente a nível nacional, das chamadas de projetos para a Fundação para a Ciência e Tecnologia.
hoje em dia existem secções específicas vocacionadas para cada um dos investigadores, digamos que o investigador principal que está a concorrer, reportar em determinadas secções de que forma é que está a contribuir para a disseminação. O que é que já fez? Sim. O que é que propõe fazer? Quais foram os avanços? E, portanto, isso é importante, é algo que complementa a parte do plano de trabalhos, obviamente que é o core do projeto, mas é uma outra parte que cada vez mais é tida em avaliação, e isso obviamente acaba por valorizar estes outros fatores que vão para além propriamente da questão da publicação dos artigos científicos e patentes, obviamente. É aquele capítulo que se chama Ciência e Sociedade, não é? Correto, corretamente. No CISEC, vocês, portanto, têm aquela dimensão de 400 e tal investigadores. São tudo em áreas específicas ou têm também pessoas que os ajudem nestas soft skills, digamos assim? Eu acho que hoje em dia está um bocadinho melhor a nível dessa capacitação, digamos que nós... Ainda assim, portanto, eu acho que é algo que poderia ser melhorado, claramente, Sim. não é? Por exemplo, nós em Aveiro, como mencionei previamente, organizamos uma série de eventos vocacionados para esta questão, em colaboração com outros colegas que são líderes também de projetos de investigação semelhantes, por exemplo, ao SupraLife que mencionamos. Sim. E, portanto, é importante que este tipo de atividades se mantenham. Obviamente, nós para as mantermos temos de ter financiamento. Claro. Porque para trazermos cá determinados investigadores ou profissionais que trabalham numa área específica, muitas vezes não é fácil, se vierem de outros países, portanto, assegurar o financiamento para pagar voos, estadias. Claro. Mas portanto, não são competências que tenham internamente, então, normalmente. Não. E portanto é algo que eu continuo a achar que... A própria universidade também tem estruturas que ajudam, não é? Quer dizer, tem algumas atividades, nomeadamente eu até estou a lecionar uma delas, que é a nível de como falar melhor para o público. E isto é uma cadeira de uma unidade de investigação que encontro-me a lecionar em Aveiro e, portanto, neste caso é vocacionada para alunos do segundo ano de licenciatura que, portanto, têm determinadas opções que chama-se uma unidade de competências transferíveis. Sim. E, portanto, eles escolhem determinados módulos e um deles que eu me encontro a lecionar é esse precisamente de técnicas de comunicação e apresentações. Portanto, como é que eles podem comunicar melhor ao fazerem uma apresentação para o público, Sim. como se comportar, porque muitas vezes há a questão de, por exemplo, vou aperfeiçoar os meus slides e os meus slides estão impecáveis, mas depois descuram-se com a parte da aparência, a postura como apresentam e como estão para com o meio académico, o profissional, porque no fundo estas competências são úteis não só na academia, mas quando vão para o mercado de trabalho. Claro. Portanto, também temos As que ter isto em empresas conta. valorizam isso também, Claro. porque precisam mesmo disso, não é? Claro, isto é muito relevante e, portanto, é algo que a Universidade de Aveiro já começou a implementar. Eu encontro-me a lecionar essa unidade curricular desde 2021 e, portanto, já lá vão há 5 anos. E é algo que, portanto, vai se mantendo e eu espero que este tipo de unidade obviamente que se perdure no tempo. Inclusivamente, isto falei que é vocacionado para alunos de licenciatura, portanto, ainda estão a iniciar os seus percursos, muitos provavelmente ainda nem sabem o que é que vai ser do futuro e se calhar nem se apercebem da relevância deste tipo de unidades curriculares, mas também se aplicam este tipo de unidades curriculares também a programas doutorais, isso também já se verifica. Sim. E portanto isto é importante, estamos a falar de um público portanto, de já jovens investigadores, jovens cientistas e portanto que é importante não só na sua atividade de investigação enquanto estão a desenvolver o seu doutoramento, mas também, como disse, isto é transversal quando vão para o mercado de trabalho. Nem que não seja na ciência, claro, não é? Claro. E a reação deles, dos jovens, qual é que é? Inicialmente, acham interessante é curioso ou não porque... percebem para que é que aquilo serve? Sim, são públicos distintos. Portanto, estamos a falar de alunos de licenciatura, a maneira como reagem de um estudante de doutoramento é diferente. Sim. Um aluno de licenciatura, provavelmente, se fez alguma apresentação, só fez no âmbito, provavelmente, de uma unidade curricular ainda. Correto? Ainda não esteve exposto a uma conferência e não percebe ainda qual é a importância de nós conseguirmos comunicar melhor com o público, ter atenção à postura, este tipo de atenção, por exemplo, aos gestos que nós fazemos quando estamos a interagir. A linguagem corporal. Correto. Ou não verbal. Certo. E, portanto, esse tipo de características são importantes. Inicialmente, eu acho que eles têm a percepção: vou aprender a trabalhar com PowerPoint, mas eu já sei para que é que eu preciso da... Hoje em dia está tão banalizado certo tipo de comunicação que pode haver uma resistência desse tipo. Isso já eu sei, não é? Claro, mas depois é curioso ver, porque eles depois, ao longo das aulas, começam a perceber qual é a relevância e realmente... Se calhar deveria, agora já estou a perceber o que é que tenho que focar um bocadinho mais, aprender aquela questão de perder também a timidez, de falar em público. Sim, como foi o seu caso, não é? E não ficar muito encolhido atrás da tela propriamente, ou muito encostado num canto e aproveitar o espaço que temos disponível. Não é? Exatamente. João Borges, foi um gosto estar aqui a conversar consigo. Muito obrigado por ter vindo.
Esta conversa fica disponível nas plataformas de podcast, como habitualmente, esta e todos os outros anteriores episódios, e também no YouTube, no nosso canal de YouTube. Muito obrigado por estar connosco também, e para a semana voltamos a estar aqui.